Olá, hoje nós vamos falar sobre os principais erros da recepção. E fique atento, todo profissional que trabalha em consultório, em clínica, não só nisso, né, doutor Ângelo, tá aí meu parceirão, pode dar um oi aí antes da gente começar, que a gente tem um assunto muito legal para a gente conversar hoje, que é sobre exatamente os erros da recepção. Tamo junto aí, gente, mais uma vez, né? Vamos falar sobre um assunto muito interessante aí e que tem a ver diretamente com todo mundo. Ninguém escapa disso, não. Todo mundo precisa estar atento a ele. Exatamente. Hoje até que já existem, né, algumas secretárias virtuais que fazem alguns processos no consultório, nas clínicas, mas, de um modo geral, a gente ainda é muito dependente desse profissional, né, da recepção, que quando bem qualificado, quando bem treinado, é uma arma poderosa para que o consultório da gente, a clínica, ela realmente ela tenha um retorno financeiro maravilhoso. Eu sou muito feliz, nós somos, né, doutora Ângela, porque nesses 30 anos aí, tendo as nossas clínicas, já passaram várias pessoas pelas nossas recepções, todas bem treinadas dentro daquilo que a gente acredita, e uma das nossas maiores alegrias é a gente ter pessoas que trabalham com a gente já há tantos anos, né? Que deu certo para Isso nós aí. e para a pessoa também, né? É isso mesmo. Como você falou, existe hoje esse atendimento virtual, né? Que é uma forma de auxiliar alguns profissionais que não têm não que não tenha uma secretária, mas às vezes para terceirizar alguma parte do serviço da recepção, você pode fazer. Mas dentro da odontologia é muito importante você ter uma recepção que te conheça, que conheça como que funciona uma clínica, né? E todos os problemas, tudo que pode acontecer, porque a coisa não é tão mecânica, né? A gente sofre surpresas o tempo inteiro, todo dia é necessário algum jogo de cintura para poder ajustar alguma coisa. Você não consegue ter um robô ali fazendo o serviço, não, porque senão você não tem a personalização do atendimento. Daí a importância de uma palavra que a gente sempre usa quando a gente vai dar treinamento às nossas funcionárias, que é a resiliência, né? Que é a capacidade que a gente tem de sair de situações que podem acontecer atípicas no consultório, no cotidiano do consultório, que às vezes a gente nem está esperando que aconteça, mas quando você tem uma recepção formada por uma equipe que sabe utilizar bem a resiliência, que você tem uma equipe também que seja composta por uma hierarquia saudável, isso também é muito bom para o seu consultório e para a sua clínica. No curso Protocolo Encantamento Tiabela, tem muitas alunas minhas que estão começando, que ainda não conseguem ter muitos funcionários, porque estão começando ainda, né, a carreira. Então, eu indico para algumas funções do consultório a secretária virtual, que pode ajudar em algumas coisas, que elas já são bem treinadas, são pessoas qualificadas pelo mercado, fazem esse tipo de trabalho para vários profissionais, médicos, psicólogos, dentistas, fazem com maestria, mas a tendência depois, né, você crescendo, é você ter realmente uma, como o doutor Ângelo falou, pessoas como a gente tem há anos, que já fazem parte mesmo da empresa, né, elas se conectam tanto com a missão da empresa, que elas fazem parte da empresa, e isso é muito bonito, esse caminhar que a gente tem. Eu vou dar uma lidinha aqui, num texto que eu separei bem legal, falando sobre a recepção. Em todos os contextos, a recepcionista é aquela funcionária que interage com muitas pessoas todos os dias. E, em geral, ela é a primeira, né, a receber o cliente, porque ela está na recepção. Então, por isso, a postura no trabalho dela ali, ela precisa ser bem significativa, perto do perfeito, porque ela é a pessoa responsável pelo primeiro contato, ela é a linha de frente do consultório, da clínica. E se eu não tenho essa pessoa bem treinada, eu posso, às vezes, cortar uma experiência que pais que telefonam para a nossa clínica, para o nosso consultório, para poder marcar, agendar uma experiência da criança na minha clínica, por um mau atendimento da recepção, essa pessoa desiste. Então, ela desiste ainda sem nem ter tido contato com quem iria entregar o atendimento odontológico. Então, daí a importância da gente ter esse contexto, que ela está na linha de frente, ela é a porta de entrada, né, da clínica do
consultório. Então, se a recepcionista, se ela não cumpre bem todos os papéis que são dados a ela como função ali, ela pode prejudicar a imagem da empresa. E é isso que a gente não quer, né? A gente preza muito. A gente fala muito, né, doutora Ângela, que o que a gente tem hoje nesses 30 anos, você já com 31, 32 anos de formado, eu com 28, é o nome que a gente tem, né? Eu acho que isso é o maior legado que eu posso deixar para os meus filhos, é o que eu construí através das minhas inspirações profissionais, porque são elas realmente que mudaram mudaram toda a história da minha vida, com o meu trabalho, com as mãos, porque nada vem de graça, as coisas acontecem com muito trabalho, com muita luta, então ter uma recepção bem detalhada, com processo, com tudo direitinho, facilita demais a sua vida no seu consultório, não é, doutora Ângela? E você tem experiência, né, doutora Ângela, de consultório, clínica? Nós já tivemos clínica médica, trabalhamos com clínica médica odontológica, né? Então, uma das coisas, uma das coisas que a gente conversava muito com o funcionário quando ele ia entrar é que hoje, bom, só fazendo uma parte, que, né, graças a Deus, hoje a odontologia que a gente tem hoje, principalmente com a odontopediatria que a Tia Bela criou, a gente tem muito paciente que chega hoje, quer dizer, ir na OdontoKids virou um evento, virou uma diversão, virou um prazer, mas nem sempre, não são todos os casos, né? A gente tem casos de urgências, de emergências e pacientes que precisam ir e realmente não era aquele o programa do dia que estava idealizado. Então, a gente sabe que os primeiros 2, 3 minutos de contato do paciente com a clínica, seja pelo telefone com a recepcionista, seja aquela recepção presencial ali na hora que a porta se abre da clínica, ela é fundamental para que esse paciente se sinta bem acolhido e sinta assim, bom, parece que eu vim no lugar certo, né? Então, essa certeza, isso é um conforto que dá para o paciente de imediato. Mas se você, entre aspas, aí, queima o seu filme nesse primeiro contato, realmente isso prejudica bastante o restante do atendimento. E às vezes tem gente que até dá para trás, né? A pessoa até volta, desliga uma ligação, e às vezes até pior do que isso, quando não é bem atendido, você não atende aquelas expectativas que a pessoa está ali agora. E a gente tem realmente uma equipe que é fantástica, e você precisa personalizar essa recepção. Essa recepção, ela tem que ser a cara de como se você estivesse recepcionando no dia. É como se você tem que fazer a sua recepção, trabalhar como se você estivesse atendendo o telefone, como que você gostaria que estivesse atendendo, como que você gostaria que estivesse recebendo esse paciente. Isso. Assim você vai estar tranquilo lá nos bastidores para poder trabalhar. Isso aí que você falou é fundamental. Eu me lembro que quando a gente tinha a clínica lá em Venda Nova, né, que é a clínica médica, uma das minhas preocupações, grandes preocupações, era isso, porque às vezes a gente estava atendendo e a gente não sabia o que estava acontecendo quando era funcionária nova. Existia sempre esse cuidado e essa preocupação. Mas quando você treina, quando você verifica, porque você não pode descuidar, você tem que estar atento, por mais que você já treinou funcionária, você tem que ter dentro dessa hierarquia funcionários que vão também estar olhando a sua recepção para ver se a equipe está trabalhando direitinho. Isso é muito importante, porque na hora que eu, Tia Bela, estou atendendo os meus pacientes, as minhas crianças, eu quero a minha energia, toda a minha disposição para aquele momento que eu estou atendendo as crianças. Eu não quero me preocupar se a minha secretária está lá fora, se ela está sorrindo, se ela está bem vestida, a gente vai falar sobre isso, se ela está sendo educada, acolhedora, se ela está tendo traquejo social, se ela tem resiliência. Isso, para mim, nesse momento, eu não quero me preocupar com isso. Eu quero me preocupar com o atendimento que eu estou fazendo ali, para que essa experiência da criança que está comigo ali, ela seja feita da melhor maneira possível. Daí a importância do título desse vídeo hoje, né? Principais erros da recepção, fique atento. Você que é odontopediatra, você que é dentista, você que tem consultório, que tem clínica, que está na faculdade, que está começando agora, é muito importante você se atentar para a sua linha de frente. Porque é impossível a gente conseguir fazer o trabalho que a gente quer fazer bem feito no consultório e esse atendimento 100% do jeito que eu sonho em fazer sempre, sem depender das pessoas.
a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Quem me dera se a Tchabela fizesse tudo, né, doutora Ângela? Eu atendo as crianças, igual ele falou, eu atendo o telefone, mas para falar a verdade mesmo com vocês, por muitos anos, viu, eu fiz isso nas nossas clínicas, e o Ângelo sabe disso, porque eu sempre gostei muito de me misturar com os meus funcionários, isso é uma característica minha. Daí eu acho que também eu sempre fui uma pessoa que conquistou muitos funcionários, porque eu sempre gostei de ajudá-los nas funções, nos processos que a gente cria para eles. Até porque uma coisa importante é o próprio dentista, ele participar desse processo de vez em quando, para que o próprio funcionário ele perceba que eu sei fazer. Isso faz toda a diferença. Então, quantas vezes, né, eu lembro antes de eu criar até o protocolo Encantamento Tchabela, que eu tinha até mais tempo, hoje eu não tenho tempo de fazer isso, mas o tempo que eu tive para fazer isso me ensinou muito. Eu atendia telefone, atendia com maestria na frente dos meus funcionários, porque eu estava vendo que eles estavam percebendo. Então, de alguma forma, a gente se torna o quê? Um patrão que inspira, né? Porque se eu faço com maestria o que ele tem que fazer e ele está do meu lado olhando, ele está sendo ali igual uma esponja, ele está recebendo, nutrindo daquilo que eu acredito. Então, é muito importante, você que tem tempo, que está começando, senta na recepção, ajude, faça, ensina, pega na mão, atende telefone, mostra como que tem que ser, faça alguns testes, porque cada detalhe, como o doutor Ângelo falou, faz diferença ao longo do tempo. Às vezes, você que está começando pensa assim, mas isso aí não, eu sou dentista, eu saí da faculdade, isso não é para mim. Engano, não tem nenhum problema, não diminui em nada a gente se colocar ali do lado de um funcionário para ensinar aquele funcionário a fazer com maestria. Não tem problema nenhum. Aliás, isso para mim demonstra que eu sou uma pessoa evoluída, porque se eu estou ensinando o meu funcionário a trabalhar de uma maneira que a gente acredita e que eu acho que é uma maneira com qualidade, isso demonstra para ele que a gente é igual, né? A gente executa funções diferentes, mas o que eu posso ajudá-lo a se tornar melhor no trabalho, eu sou a dona, o doutor Ângelo é o dono, é nós que temos que fazer isso, é você que tem que fazer isso no seu consultório. Você pode colocar em curso, pode ter treinamento, pode aprender em curso de internet, mas nada vai substituir você pegar na mão do seu funcionário, da sua recepcionista e treiná-lo ali na hora, fazendo, atende telefone, é assim, marca assim, seja acolhedora, use essa palavra, isso e aquilo. Então, assim, e o doutor Ângelo está aí porque ele não me deixa mentir, porque quantas vezes você já chegou nas nossas clínicas e eu estava lá dentro da recepção, ajudando no atendimento. Era ou não era, doutor Ângelo? Com certeza. Perdão, gente. Mas uma coisa, assim, complementando isso aí que a tia Bela está falando, a gente acaba aprendendo com o nosso funcionário como administrar a nossa clínica, ou como melhorar a administração da nossa clínica. Porque na hora que você senta na recepção e você vê que você criou ou bolou um processo e pede que o funcionário faça aquilo daquela forma, na hora que você vê na prática aquilo funcionando, aí você começa a ver que aquilo não está funcionando perfeitamente como você queria, ou alguma coisa que você bolou realmente não funciona, não dá certo, o retorno não é o que você espera, e você tem um funcionário ali na hora te falando, olha, eu estou tentando fazer isso aqui, mas olha aqui, isso aqui não está dando certo, isso aqui não está funcionando. Isso acontece para vários processos. Então, você vivenciando isso ali na prática, do lado do seu funcionário, é a hora de você tomar atitude e falar, opa, pera lá, então vamos corrigir isso aqui, vamos ver como é que a gente, vamos alterar isso daqui, ou vamos parar de fazer isso daqui, vamos fazer de tal forma. Isso gera um crescimento na recepção, gera uma confiança no seu funcionário, ele percebe que ele tem o poder de opinião, ele tem o poder de virar para você e te dar ideia, não fica aquela coisa engessada, mandou fazer isso aqui, vou fazer assim, se assado, não está funcionando, problema dele, que ele que mandou fazer assim. Então, isso é fundamental, isso é fantástico quando a gente participa desse atendimento, isso sempre gera retorno para a gente de melhoras dentro da recepção. Isso aí que você falou é uma coisa que eu tinha esquecido, mas e o importante é a gente também, né, como a gente sempre foi, ser um patrão, né, uma patroa, né, na palavra, que saiba ouvir o funcionário, né, porque muitas vezes esse funcionário que está na linha de frente, ele que está enxergando muito mais as dificuldades dos processos que a gente criou, como o doutor Ângelo falou. E se a gente não dá respaldo
para ouvir o que esse funcionário tem de crítica para tal coisa, né? Às vezes tem que marcar uma consulta, tem que perguntar isso. Vamos colocar um exemplo, por exemplo. A gente entrega para a recepcionista uma lista de perguntas que ela tem que fazer quando o paciente vai ser agendado, e aí na lista tem lá, vamos supor, 12 perguntas. Aí a sua funcionária, você abriu o consultório, você criou essas perguntas, a sua funcionária começa a perguntar. Aí, quando ela já está na 8ª pergunta, ela vê que a pessoa já está sem paciência, que a pessoa já está querendo acelerar, enfim, a pessoa já está querendo resumir a ópera, saber que horário está marcado e pronto. E aí ela continua, como o doutor Ângelo falou, fazendo o que se pede, porque talvez ela não é uma funcionária que entenda que ela tem esse poder de comunicação com o patrão, de levar que a melhor forma não seria essa, que talvez teria que modificar um pouco, diminuir o número de perguntas que tem que ser feitas no agendamento, no pré-agendamento no telefone. Então, esse poder, né, que a gente também demonstra aos nossos funcionários que a gente tem, que eles podem trazer para nós da recepção, tudo isso é bem-vindo. Então, você vai, nesse caso, por exemplo, né, o dentista ele vai diminuir as perguntas, ele vai fazer perguntas que sejam mais resumidas mesmo, só o necessário naquele momento, e já agendar o paciente. E depois, num outro momento, ele pode mandar um WhatsApp pedindo os dados para a pessoa enviar, para quando chegar na hora da consulta, já ter adiantado um pouco a ficha clínica. Aí tem outras coisas que a gente pode fazer. Mas são detalhes que você, como profissional, né, que tem clínica, que tem consultório, você tem que se atentar, porque isso tudo diz do seu atendimento. Às vezes as pessoas comentam, nossa, eu liguei no consultório para marcar, pelo amor de Deus, me transferiram para 3, 4 lugares, perguntaram o nome da criança em todos os lugares que atenderam, e aí a pessoa já vai ficando assim, sem paciência, no fim a pessoa, encantamento passa longe, né, porque de encantamento ela não tem nada, no final ela tá com ódio, querendo desligar o telefone, ainda mais se for mulher, né, doutora Ângela? Porque nós mulheres somos ansiosas, a gente já quer ligar, a gente já quer agendar, então assim, a gente precisa ser muito objetiva também na hora desse agendamento, sempre com encantamento, que o trabalho não pode tirar o encantamento, mas tem que saber a medida certa, para que as pessoas que estejam na linha de frente na recepção, elas não cometam esses erros que a gente precisa ficar de olho. Eu elenquei aqui algumas coisas, coloquei aqui, ó, por exemplo, que o atendimento, qual que seria a função, né, da recepção? O atendimento ao público com excelência, porque quem está na recepção é ela que está ali, né, recebendo a pessoa em loco, é ela que recebe o telefonema, são as recepcionistas que recebem as mensagens no direct, são as recepcionistas que recebem as mensagens no Facebook, no WhatsApp também, então elas estão na linha de frente. Elas que fazem também esclarecimento de dúvidas, elas que esclarecem, né? Porque quando a pessoa telefona, às vezes não telefona para marcar. Às vezes a pessoa telefona para saber uma dúvida, quer saber se atende tal convênio. Então, essa recepcionista, ela tem que entender que ela, muitas vezes, não vai conseguir agendar, ela vai tirar dúvida das pessoas que ainda estão em processo de agendamento. Não existe isso, doutora? Acho que às vezes até a secretária Flávia fala, nossa, essa mãe já ligou umas 4 vezes. Cada vez que ela liga, ela quer saber uma coisa. Aí eu dou aquele sorriso, aí eu falo, e você está explicando? Tô, eu vou conseguir marcar. Então, é nessa pegada, né? Porque a recepção, ela está na linha de frente, ela está ali para esclarecer também, não é só agendar. E aí entra o quesito educação, acolhimento, respeito com as pessoas, empatia. Estou falando demais, né, doutora Ângela? Porque você está um pouco não, rouca tá hoje, então eu perfeito. estou falando a mais. Tá perfeito. Então, a questão da empatia ela é muito importante, porque quando você se coloca no lugar do outro, você, como recepcionista, se coloca no lugar daquela mãe que está telefonando, ainda mais quando ela tem filho, ela consegue compreender melhor esse contexto e fazer um trabalho mais adequado. Outra coisa que eu coloquei Isso que também você aqui, está que a colocando recepcionista é aí, responsável. isso que você está colocando aí da paciente que liga várias vezes para poder fazer uma pergunta e tal, eu acho que cada um pode se colocar nessa posição, e porque é muito comum a gente ter interesse em algum serviço, em algum produto, e a gente buscar informação sobre aquilo antes de efetivar, né, definitivamente uma compra, né? Então, quando você liga, a gente sabe que a gente já está ligando, já está incomodando. Muita gente tem essa percepção, poxa, mas eu já liguei, já perguntei, lá vou eu ligar de novo. Mas quando você é bem recebido, a pessoa te atende de novo, fala, pois não, pode, fique à vontade, pode me perguntar, não tem problema.
Gente, isso é fantástico, a pessoa fica muito... A tendência da pessoa marcar ou fazer a compra de determinado serviço quando ela é bem atendida, isso é fundamental, isso é muito grande, é muito alto o índice. Só para não mentir, vou mostrar para vocês aqui uma mensagem, olha, que a gente recebeu no direct agora de tarde, olha que bacana. E hoje mesmo, numa das nossas clínicas, né, teve um stories da tia Camila com a tia Cíntia, e uma mãe foi lá no direct e ela escreveu assim, olha, tem a foto da tia Cíntia com a tia Camila, e a mãe foi e escreveu assim, minha filha estava louca para saber quem era a tia Cíntia. Ela viu na foto, né? Hoje ela descobriu, e várias palmas. Até a próxima semana, tia Cíntia. Beijos da Micaela. Então, assim, a minha secretária já me mandou toda feliz com essa mensagem que ela recebeu lá no Instagram e já respondeu essa mãe, que alegria. Então, é uma forma, ou seja, de você acolher uma pessoa que ainda não pisou na clínica, ela ainda não efetivou mesmo a experiência. Ela poderia até desmarcar antes de ir, mas nesse contexto de acolhimento, ela manda essa mensagem, ela viu quem era a tia Cíntia, a nossa, uma das recepcionistas já mandou uma mensagem, que alegria, estamos esperando vocês, a tia Cíntia também, vou mostrar para ela a mensagem, isso tudo acolhe, então isso são coisas que fazem muita diferença, e que as pessoas, nessa dinamicidade da correria de consultório, da correria da própria vida, de tudo, as pessoas se perdem muito, e esses detalhes que fazem a diferença, eles vão sendo deixados de lado. E são esses detalhes, é uma linha bem tênue, é a diferença do atendimento, né, de quem encanta para quem não encanta. E às vezes as pessoas falam assim, isso não é para mim, eu não dou conta. Isso é para você, sim. Todas as pessoas gostam de serem tratadas, todas as pessoas gostam de serem acolhidas, amadas. E quando a gente fala, né, doutora Angelim, mãe, né, bicho mãe ama, né? A gente brinque com a criança, que fala que a criança é linda, que a gente está esperando, né? Que minha avó falava, ó, meus 4 pintinhos, não mexe com eles não, já estava tudo mais velho, cheio de filho, grande, e minha avó ainda falando desse jeito. Então, mãe é uma coisa muito assim. Então, quem trabalha com odontopediatria tem tudo para trazer o mundo do encantamento para o consultório, porque o encantamento é exatamente o que vai fazer diferença do modo com que você entrega o serviço que você precisa executar, através do acolhimento, do amor, do carinho, do respeito, né, da individualidade que a gente pode oferecer no atendimento, compreendendo o contexto de cada criança que vem no consultório, e isso é importante também a recepcionista ter. Eu vejo muitas vezes que a minha recepcionista, a Kelly, ela chega no meu consultório e ela bate na porta para me entregar alguma ficha, ela fala, nossa, tia Bela, vê se você atende essa daqui com muito carinho, até parece que eu não vou atender, e ela fala comigo, vê se você atende com muito carinho, tia Bela, olha, veio só com o pai, a mãe morreu no parto, então assim, eu já vejo que aquela história, né, que a minha recepcionista já soube do pai, enquanto sentada lá na recepção, dando atenção para aquela pessoa, ela já se situou no contexto daquela família, já trouxe o contexto para mim antes de eu fazer o atendimento. Então, assim, isso é show demais, isso é recepcionista que vale ouro, é pessoa que veste a sua camisa, é pessoa que te ajuda a alavancar o consultório, porque a gente sozinho não dá conta. E o pai, ele já chega, né, com a criança pequenininha, com a babá, já com um olhar diferente, meu. Porque já me foi passado algo, né, que eu preciso acolher ainda mais aquele pai que está chegando sem a mãe pelo falecimento. Então, é uma preciosidade quando a gente tem secretárias bem treinadas. Agora, eu quero entrar num assunto que eu não posso deixar de entrar, senão a doutora Ângela vai me matar. É esse daqui, ó, que a gente vai falar um pouquinho sobre as secretárias que trabalham de modo desorganizado. Você quer ver doutor Ângelo nervoso, ver recepção desorganizada, né, doutor Ângelo? Fala um pouquinho para a gente aí, doutor Ângelo. Vou querer que você fale um pouquinho da importância do preenchimento da ficha, dos dados, o que isso gera, né, de demora. Você já sabe tudo que você fala com elas. Conta um pouquinho sobre essa questão que você sempre luta com as que entram para pegar todos os dados corretos. Conta para a gente. Gente, bom, estação de trabalho é um negócio que bagunça não ajuda em nada, né? Então, recepção, a gente passa o olho todo dia, a hora que a gente chega e a hora que a gente vai embora, a gente olha, vê se as coisas estão no lugar,
se tem um monte de papel misturado, que uma coisa ou outra. Fala, Diabela. Só uma coisa que eu lembrei que você falou isso. De vez em quando, sabe o que eu faço, pessoal? Antes de ir embora, né? Quando a gente às vezes fica mais tempo na clínica, eu vou lá e bato uma foto da recepção e mando o grupo das secretárias. E mando o bilhetinho assim, amanhã deixar arrumadinho. E põe um coração. Mas é isso que ele falou, a gente tem que estar atento o tempo todo, né? É isso aí. E hoje você tem milhões de formas, né, de organizar uma bancada de trabalho. Pelo amor de Deus, gente, não. Eu tenho pouco armário, eu tenho pouca gaveta. Não, pelo amor de Deus, um pouquinho de criatividade, né, que dá para fazer muita coisa, ficar no lugar certo para você poder encontrar as coisas que você precisa na hora que você precisa. Então, assim, ficha básica de atendimento na recepção, dados mínimos para na hora que um paciente vai chegar lá dentro do seu consultório, antes de você atender, você tem que poder passar o olho numa ficha assim rapidamente e ver quem é que você está atendendo, né? Ver se aquela pessoa primeiro, se é uma emergência, se é uma consulta inicial, para você se preparar, né? E aquela pergunta básica de faculdade, a gente já falou isso aqui algumas vezes, quer dizer, anamnese, qual que é a sua queixa principal, para você nunca se esquecer de dar atenção ao paciente pelo principal problema, pelo motivo principal da procura dele para você, né? E aí, outros dados importantes, que são detalhes que ajudam você a ter uma consulta mais humana, é saber onde que aquele paciente mora, de onde que ele está vindo, se ele tem família, se não tem. Então, assim, você tem que perder ali 5 minutos de consulta para fazer uma consulta mais humana antes de entrar tecnicamente na questão, acolher bem essa pessoa, né? Isso aí é um básico que a recepção tem que te entregar. Depois, a hora que você terminou aquela consulta, um paciente precisa de uma nota fiscal, o paciente precisa de uma declaração de comparecimento, precisa de um atestado. A sua recepção tem que estar preparada para fornecer isso, sem que você tenha que sair, atrasar o próximo atendimento para poder você ir lá ajudar ela a preencher dado de nota fiscal. Quer dizer, a recepcionista tem que ser autossuficiente de entender uma forma de emitir nota fiscal, seja manual, seja num sistema de informática. O seu sistema, ou se você não tiver sistema, você ter folhas impressas prontas para você emitir um laudo para um paciente, tudo tem que ser rápido, gente, tudo tem que funcionar rápido. Fala, Tiabela. Isso mesmo. E eu fico me lembrando das vezes que, às vezes, quando entra uma funcionária nova, né, que você fica nervoso quando, às vezes, a funcionária chega, você está atendendo, fazendo um procedimento que você está concentrado, e ela chega com uma folha porque ela não sabe, né? Isso não acontece mais, mas em tempos antigos, que ela não sabe como fazer uma declaração de comparecimento, né? Isso tira a gente do chão, você está ali concentrado e a pessoa chega, o paciente está querendo ir embora, mas ele precisa da declaração. Essa declaração ela já tem que estar pronta, como ele falou no Word. A secretária ela tem que ser proativa de entregar, de saber preencher, né? Para trazer para você só apenas para assinar. Então, isso é uma questão que a gente batalhou nesses 30 anos, né, Ângelo? Quantas vezes a gente já passou aperto com isso quando troca a secretária? Às vezes a que sabe fazer está ocupada, a outra, ao invés de pedir ajuda, chega no consultório com um problema na frente do paciente que você está atendendo, né? Que isso é uma coisa desagradável. E uma coisa também que passou batido, que eu queria que você falasse, a questão na hora que o paciente chega, como é importante preencher os dados corretos na questão do nome. Então, a gente já vivenciou alguns casos chatos, né, muito tempo, que você tem que ficar atento, você que é dentista, porque às vezes você escreve um sobrenome errado e coloca no check-up digital que vai fazer já o exame com a câmera para avaliar os dentes. Aí no check-up digital, aquele exame maravilhoso que você está pronto para encantar o paciente. Aí a mãe olha, está lá escrito o nome do menino com o sobrenome, todo escrito errado. E isso é constrangedor, ninguém gosta. Então, escrever o nome correto. Isso gera também, né, Ângelo, problema com relação à nota fiscal, porque o nome tem que estar correto, não é? Tem que estar correto. E isso tudo cai naquilo que você falou. Essa é uma responsabilidade. Perdão. Essa é uma responsabilidade nossa que tem que ser transferida para o funcionário. Então, quando você está lá dentro da recepção com ele,
você tem a obrigação de ensinar ele a fazer corretamente e ele tem a obrigação de aprender e depois tirar esse peso seu, né? Então, Exatamente. passar tudo isso com responsabilidade para o funcionário para que ele exerça essa função com segurança. Não tem problema nenhum, um paciente tem, por exemplo, é normal, chega uma pessoa, às vezes com um nome diferente, com um sobrenome diferente, tem que ensinar o seu paciente, o seu funcionário a ter a humildade de perguntar, falar assim, por favor, mamãe, por favor, fulano, soleta seu nome para mim, para que a sua ficha fique corretamente preenchida, né? Para que não tem esse tipo de problema. Então, 15 segundos que você perde, mas para não ter um problema desagradável depois, que o paciente vai ficar chateado. Vai mesmo, e a gente percebe. Eu fico muito brava quando eu pego a ficha e no envelope está escrito errado. Não sei se é porque meu nome também é alemão e eu gosto que escreva meu nome direitinho, então eu até entendo as pessoas, eu trabalho em empatia. E a outra coisa que a gente também vê muito na questão da desorganização das fichas é quando chega um paciente, por exemplo, para ser atendido. Hoje, doutora Ângela, tia Bela, a equipe toda já tem a agenda, já estão todos agendados. Então, essas fichas, elas precisam ser separadas no dia anterior. Então, nada de deixar para a sua secretária procurar as fichas na hora que o paciente chega. Porque, às vezes, você vai demorar um pouquinho para achar, um nome é complicado, tem muito fichário, é grande, que seu consultório já está cheio. Então, separar sempre antes. Outra questão também, o paciente chega para uma emergência, não acha a ficha, precisa do raio-x que está lá dentro, abre o envelope, né, doutora Ângela, a ficha não está lá, o raio-x não está dentro da ficha. Isso é uma coisa que tira dentista do chão. Então, esses documentos, ainda mais eu que trabalhei como perita de juiz, radiografia é documento, precisa ser arquivado de modo seguro, dentro do envelope correto, porque isso é prova, raio-x. E a mãe, às vezes, chega no consultório e fala, olha, mandei entregar o raio-x aqui, eles entregaram ontem, eu vim trazer minha filha para fazer avaliação com a tia Bela, e não acho o raio-x. Isso é terrível, isso demonstra que o local não está organizado, né? Isso passa uma sensação ruim para o paciente, para a mãe do paciente, e a gente preza muito esse tipo de qualidade. Então, eu vejo que hoje o ideal para você, que é odontopediatra, dentista, clínico, o ideal é você treinar a sua equipe da recepção, tanto para como que ela vai se portar no atendimento, na receptividade, no acolhimento, vestimenta, né, dar uniforme para os funcionários, isso valoriza muito os funcionários, ajudar e treinar essas pessoas em cada processo que ela tem que fazer, descrever mesmo, né, doutora Ângela, como a gente sempre fez nos nossos treinamentos, fulana, você vai fazer isso, 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 isso e isso, o atendimento é assim, 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 assado. Então, a partir do momento que você cria processos de atendimento para cada uma das recepcionistas, mesmo se uma falte porque está doente, a outra vai saber fazer porque está tudo processado. Assim também é no protocolo encantamento de tabela do atendimento, né? Não existe onde errar, porque se segue o passo a passo do atendimento encantador. E é isso muito que a gente acredita. Então, hoje o nosso vídeo foi para falar isso, né, doutora? A gente quer concluir alguma coisa? Mas é isso aí. E assim, a gente fala aqui, dá a impressão que, poxa, tudo organizado, né? Tudo funciona perfeitamente, mas à custa de erros, né? Com certeza, nós já passamos aí alguns desconfortos por causa disso que a gente está falando para vocês, né? De abrir uma ficha de um paciente, começar a olhar uma radiografia lá e falar, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Na hora que você vai ver, a radiografia estava errada. Então, é igual a tia Bela falou, tanto antecipadamente separar as fichas para atender, quanto no final do dia guardar essas fichas de forma criteriosa para não haver esse tipo de bagunça, né? Mas é isso daí, a organização é fundamental. Isso aí. Então, eu vou deixar uma tarefa para você. Você vai passar agora um olho pente fino na sua recepção, com tudo isso que a gente colocou aqui, para você se atentar mais a quais processos que não estão ainda claros na sua clínica, no seu consultório, e que você precisa refinar. Mas colocando a mão na massa, entrando dentro da recepção, se colocando no lugar daquela pessoa e fazer pessoas os processos e descrevê-los por escrito para que elas possam executar da melhor forma possível. Porque o dentista que não faz isso está deixando uma grande oportunidade cair pelas mãos, que é de ter uma linha de frente bem treinada, que vai ajudar muito a alavancar o seu consultório. Toda terça
e quinta, tem vídeo no canal do YouTube, do Instagram. Eu espero você. Eu sou a Tia Bela. Se você tiver dúvida, posta aqui nos comentários, que eu e o doutor Ângelo, a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Isso aí, gente. Um abraço. Invista tempo na sua recepção.